Flamengo tem jogo de vida ou morte pela Libertadores. João Félix agita a torcida do Flamengo e vou falar também das atualizações da transferência de Jorginho. Ou seja, vou deixar você por dentro de tudo que está rolando com o clube mais querido do Brasil agora. Então já curte esse vídeo porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Se você está assistindo esse vídeo ainda não se inscreveu no canal, o que está faltando, meu amigo, para você dar uma moral para outro flamenguista como você? Ajuda o nosso canal aqui a crescer. A gente está quase batendo os 800 primeiros inscritos e você pode me ajudar nessa. Tá faltando pouquinho. Em contrapartida, você recebe esse resumão de notícias diárias do Flamengo para você não ter que ficar perdido na internet, para você não ter que ficar aí perdendo o seu tempo com informações que não te interessam. O seu lugar é aqui. Clica no botão inscreva-se aí e acompanha o nosso canal. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, como eu disse aqui, o Flamengo tem um jogo de vida ou morte pela frente, né? É esse quarto jogo aí pela fase de grupos da Libertadores. A gente vai observar que esse jogo o Flamengo já chegou lá na Argentina, né? Então o Flamengo já teve aí o primeiro contato com a torcida local. Inclusive, eu até fiz um vídeo no Instagram e no TikTok sobre um torcedor que estava esperando o Flamengo lá na porta do hotel, cantando as músicas do Flamengo, de cor, assim. Só que o cara é argentino e torcedor do Boca Juniors. O cara simplesmente conhece todas as músicas que a torcida do Flamengo canta no Maracanã. E, assim, muito impressionante. Inclusive, tinha lá um sósia do Pedro. Então, assim, a torcida já fazendo festa. Onde o Flamengo chega é muita festa. O Flamengo é realmente muito bem recepcionado. O Flamengo foi relacionado para esse jogo com 2 desfalques, né? Temos 2 jogadores aí lesionados. Não são lesões graves, mas são lesões que tiram dos jogos. Inclusive o Plata, que já perdeu alguns outros jogos, né? Inclusive o último jogo também ele não estava disponível na derrota contra o Cruzeiro. O outro jogador lesionado foi o Cebolinha, que saiu desse jogo contra o Cruzeiro com dores, né? Com uma cara de dor, com incômodo, e o Flamengo fez exames de imagem e constatou uma lesão na fáscia muscular, no mesmo lugar onde ele fez a cirurgia em 2024. Não afetou ligamento, não afetou tendão, mas é um problema aí que causa dor nos jogadores. Eles já iniciaram o tratamento no Ninho do Urubu e não viajaram. Então o Filipe Luís vai ter esses 2 desfalques aí. Como o Cebolinha vem jogando na posição, na ponta esquerda como titular, é muito provável aí que a gente tenha o Michael, que é um jogador que quando o Filipe Luís tira o Cebolinha é o que ele coloca. Mas pode ser também que o Bruno Henrique ganhe lugar, porque o Michael não tem entrado bem. Então a gente vai ter aí poucas mexidas no time do Flamengo, desse time que enfrentou o Cruzeiro, mas provavelmente aí teremos BH ou Michael na ponta esquerda. Na zaga, muita gente pedindo o Danilo, né, por conta dos erros que o Léo Pereira cometeu no último jogo. Eu acho pouco provável que o Filipe Luís dê esse recado para o grupo, né? Errou, eu vou tirar do time e vou botar outro. Eu acho que o jogador precisa de uma sequência negativa para o Filipe Luís tirar, né? Isso aí é uma questão de gestão de grupo, porque quando ele faz isso, o jogador erra e simplesmente ele tira o jogador do time sem nenhum outro problema médico, ele está dando um recado de que o jogador não pode errar, e aí ele perde o grupo. A gente sabe que o Filipe Luís é um técnico recente, né? Então ele tem muito contato ainda com jogadores que jogaram com ele. Tudo que ele preza nesse momento é um bom ambiente no vestiário. Então, acho pouco provável, a não ser que tenha realmente algum problema com o Léo Pereira. Eu acredito que o Danilo deva estar disponível, mas não como titular. O restante do elenco vai ser o mesmo que enfrentou, então, o Cruzeiro, como eu disse. A provável escalação fica então com Rossi, Wesley e Alexandre nas laterais. A dupla de zaga provavelmente deve ser a mesma que enfrentou o Cruzeiro, Léo Pereira e Léo Ortiz. O meio-campo mesmo também, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E aí no ataque a gente teria ali o Gerson, o Pedro, e aí só a ponta esquerda que a gente tem a dúvida se é Michael ou se ele vai botar o Bruno Henrique. Esse jogo é muito importante, é de suma importância para a vida do Flamengo, né, nessa Libertadores. O Flamengo já entra em campo sabendo do resultado do jogo da LDU, que vai acontecer às 7 horas da noite. Deportivo Táchira e LDU lá na casa do Deportivo Táchira. No momento, a LDU está na frente do Flamengo com 5 pontos, né? O Deportivo Táchira, que se eu não me engano, não tem nenhum ponto. Então, vejamos, se o Flamengo, dependendo desse resultado, o Flamengo ganha do Central Córdoba, dependendo do saldo de gols, é capaz, inclusive, do Flamengo ficar em primeiro no grupo. Agora, Flamengo perdendo
e de repente a LDU também vencendo, aí a vida do Flamengo se complica de vez. Então é realmente um jogo decisivo. O Flamengo precisa voltar a essa liderança e voltar ali na fase de classificação, porque depois vão restar apenas 2 jogos, né? Lembrando que esses 2 jogos vão acontecer no Maracanã, e o jogo contra a LDU, inclusive, já estão abertas as vendas. Eu já comprei o meu ingresso, estarei lá no Maracanã na semana que vem. Mudando um pouco de assunto aqui, falando de Jorginho, né? Jorginho que agitou aí o mercado de transferências do Flamengo, porque saiu a notícia de uma jornalista que ele já teria assinado um pré-contrato com o Flamengo. Mas, de acordo com algumas apurações de alguns jornalistas e influências que cobrem, né? Eles vivem aí trazendo informações do Flamengo, não houve assinatura desse pré-contrato. Inclusive, é bem capaz do Jorginho chegar sem assinar nenhum pré-contrato. Ele vem, ele termina, né? Ele já está apalavrado com o Flamengo, tempo de contrato, valores. Ele vem depois que acabar o contrato dele com o Arsenal. Lembrando que ele tem um casamento no início de junho, um pouquinho antes do Mundial. E nesta terça-feira, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está acontecendo o jogo mais importante do Arsenal aí dos últimos anos, né? Que é o segundo jogo da semifinal da Champions League. O primeiro jogo o PSG ganhou, e agora eles estão jogando o segundo jogo lá na casa do PSG. Então, dependendo também do que acontecer nesse jogo, o Arsenal sendo eliminado, já perdeu o campeonato inglês, né, a Premier League, e o Jorginho fica com um caminho cada vez mais livre aí para assinar logo com o Flamengo, ou para assinar uma rescisão antecipada e começar a treinar aqui com o time do Flamengo. A verdade é que os valores já estão envolvidos, inclusive já foram até divulgados, né? Em 3 anos de contrato, o Flamengo vai gastar com o Jorginho 10 milhões de euros. É o equivalente a 60 milhões de reais, mais ou menos, ou seja, daí em torno de 20 milhões por ano. Se a gente dividir aí pelos meses, dá 1 milhão e 600 mil de salário. Muita gente falando que seria um salário alto. Para os padrões brasileiros, a gente está vendo que não. O jogador que está vindo, com o status de estar vindo da Premier League, né? Com um histórico desse, que apesar de ter se lesionado, não tem um histórico de lesão, né? Tem 33 anos, mas tá muito bem fisicamente. É um salário ok para os padrões brasileiros. Tem muitos jogadores do Flamengo que ganham mais ou menos isso, e alguns aí, como o Gabigol, por exemplo, que ganha 3 milhões, né? Tem o Depay do Corinthians, enfim. Não é um valor absurdo para um jogador que vai entregar qualidade, né? Para mim, é um bom investimento. Aliás, deixa aí nos comentários se você acha que é um bom investimento ou se você acha que o Flamengo não deveria gastar esse valor todo, 60 milhões aí, com o Jorginho. Outro que está na pauta do Flamengo aqui e que agitou a torcida do Flamengo nessa última terça-feira foi o João Félix, porque além dele seguir o perfil oficial do Flamengo no Instagram, ele também curtiu uma publicação do jornalista Fabrício Romano que falava sobre a sua transferência para o Flamengo. Ou seja, a torcida do Flamengo começou a seguir ele de volta, lotou lá o Instagram dele e ele está movimentando, porque essa atitude geralmente é uma atitude de quem está gostando da ideia, né, de vir jogar aqui no Brasil. Inclusive o Boto e o Flamengo já fizeram, né, a proposta para ele estar nas mãos dele e do empresário dele, que é o Jorge Mendes. Se eu não me engano, é o mesmo empresário do Cristiano Ronaldo, pelo menos já foi. Está nas mãos dele, então ele decidindo e dando sim, o Flamengo vai então atrás do Chelsea para tentar a proposta. Se o jogador, obviamente, negar, o Flamengo não tem nem por que perder tempo indo no clube dele. A ideia do Flamengo é conseguir um empréstimo com uma opção de compra, fazendo o Chelsea pagar aí boa parte do salário dele, enquanto ele não for jogador definitivamente do Flamengo. Seria a contratação mais cara do futebol brasileiro pelos valores envolvidos. Então o Flamengo está bem otimista, principalmente pela vontade do jogador, porque ele quer jogar o Mundial. E nem pelo Chelsea, nem pelo Milan, que são os times que ele hoje está ligado, ele disputaria, porque o Milan não está no Mundial e ele não faz parte dos planos do Chelsea. Então ele não disputaria o Mundial vindo para o Flamengo, aí sim ele conseguiria. Falando em Super Mundial, o TAS, né, que é o Tribunal Arbitral Superior da FIFA, lá da Suíça, definiu que o León do México não pode jogar o Mundial por ter o mesmo dono que o Pachuca, que também vai jogar o Mundial. Ou seja, uma verdadeira desorganização da FIFA que prejudica muito o planejamento do Flamengo. Por quê? Vai ter que haver um próximo jogo, um playoff, entre o Los Angeles FC e o América do México para ver qual dos dois vai ganhar essa vaga que ficou do Leão para preencher o grupo do Flamengo. E esses dois times são totalmente diferentes, né? O Los Angeles FC, ele foi vice-continental em 2023. E hoje, o líder do ranking da CONCACAF é o América do México. Ou seja,
O Flamengo pode passar de um grupo médio, ok, para um grupo difícil, porque o time do América do México é um time riquíssimo, cheio de bons jogadores, inclusive jogadores europeus, com um técnico que é campeão local, campeão mexicano, que é o brasileiro André Jardine, que rejeitou o Botafogo no início do ano. Então, ou seja, é um time bem estruturado, bem montado, ou pode pegar um time como o Los Angeles FC, que é fácil. Então, o grupo do Flamengo pode se tornar em um grupo difícil ou um grupo fácil, dependendo desse playoff, que ainda não tem nem data para acontecer. Vai ser uma partida única e que vai definir esse confronto aí. Mas, é como eu disse, né? É uma falta de organização da FIFA que atrapalha um pouco os planejamentos do Flamengo. Tomara que seja o time mais fraco, o Los Angeles FC, para a gente pelo menos garantir uma vaguinha nas oitavas de final. As principais notícias do Flamengo de hoje são essas, então curte, comenta, compartilha o que você achou. Se você ainda não segue o nosso canal aqui, se inscreve aí, é totalmente de graça, ajuda a gente aqui a crescer o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.